9h02 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco ao vivo o secretário estadual de Educação de São Paulo, Renato Feder. Secretário, bom dia, muito obrigada por falar conosco na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, um bom dia a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Secretário, tem vários assuntos para nós falarmos. O senhor assumiu agora em janeiro, começa a administrar uma rede pública gigante de ensino, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, e vários assuntos em pauta. Então, minha primeira pergunta é sobre a condição hoje do Estado de São Paulo para implementar no ensino médio os padrões e as metas que foram criadas pela reforma do ensino médio aprovada durante o governo Michel Temer. Hoje, alguns professores dizem que estão sendo escalados para ministrar aulas para as quais eles não têm preparo, justamente porque a reforma do ensino médio abriu um leque maior de possibilidades para os alunos. Isso é ótimo, desde que as escolas tenham estrutura para oferecer isso com qualidade. Qual é a condição hoje em São Paulo e qual é a posição do senhor como secretário de Educação sobre a reforma do ensino médio? Hoje há uma corrente pedindo a revogação dessa mudança. Então vamos lá. Primeiro, você falou sobre o tamanho da rede, né? O governador Tarcísio deu uma missão para a gente, que é colocar a educação de São Paulo em primeiro lugar. Hoje ela é a sexta do Brasil. Né? Então a gente vai se organizar, vai dar aulas melhores, né, para colocar a gente em primeiro lugar do Brasil. Sobre o ensino médio que você pergunta, realmente são quase 300 opções de disciplinas. Né? Então é uma oferta muito grande que foi feita e realmente está confusa. Ficou confusa agora, mas a nossa visão é uma visão de ajustes. Tá? Então, o que precisa ser feito? Reduzir o número de disciplinas, voltar com mais matemática, mais língua portuguesa, história, geografia, física, química, né? Voltar um pouco. Foi feito um esforço muito grande, numa variedade muito grande. Então, a gente quer fazer esse ajuste, tá? E a gente está trabalhando para fazer essa mudança já na metade do ano, para que no segundo semestre a gente consiga ter um ensino médio de acordo com a nova lei, obviamente, mas ajustado para tornar mais fácil a vida dos professores e mais focada no vestibular para os estudantes. Secretário, hoje há uma dificuldade para se encontrar professores habilitados a ministrar essa gama tão ampla de aulas que foi criada pela reforma do ensino médio? Sim, a gente tem disciplinas muito interessantes no nome, mas muito difícil na hora de dar aula. Então, por exemplo, jornalismo esportivo, né, que mistura língua portuguesa com esportes, arquitetura e urbanismo, que mistura várias disciplinas, né, direitos humanos e matemática na pré-história, né, que mistura matemática com história. Então é muito interessante na hora de escolher, mas é muito difícil de dar essa disciplina. O professor de matemática, para ele falta história, e para o professor de história falta matemática, por exemplo. Então, a gente, realmente, no ano passado não houve esse treinamento com profundidade, né? Então, os professores e os alunos têm reclamado. Eu visitei várias escolas já em várias cidades do estado, e essa reclamação, aliás, é a principal reclamação da rede escolar no momento. E também a reclamação de falta de disciplinas que vão cair no Enem e vão cair no vestibular. Então, por isso, a gente deve fazer esse ajuste agora no meio do ano, né, com mais matemática, mais língua portuguesa, para os alunos poderem ir bem no Enem e no vestibular. Mas são ajustes, né, não é voltar atrás. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O secretário Renato Feder é paulistano, né? Inclusive formado pela Universidade de São Paulo, enfim, é uma figura muito conhecida na academia, nos meios acadêmicos, mas tem entre os nossos ouvintes, certamente haverá aqueles que o conhecem menos. O secretário, eu só peço licença para mencionar o fato de que o secretário, nos últimos 4 anos, ele foi o titular da pasta de educação no governo do Paraná, quando o Estado conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no IDEB,
IDEB, né, em 2021, exatamente do ensino médio. Quando o governador Tarcísio encarregou o secretário de fazer com que São Paulo saia do 6º lugar e venha para o 1º lugar, exatamente entregou essa tarefa a alguém que já passou por essa experiência, ou seja, liderou um processo de educação no estado do Paraná que levou aquele estado ao 1º lugar. Então, governo, eu estou contando essa história toda, secretário, para que o senhor nos conte o caminho das pedras, né? Como São Paulo, como o governo do estado de São Paulo vai chegar lá, né? Ou vai conduzir efetivamente o passo a passo para conquistar o 1º lugar, né, da educação no país. Então, obrigado aí por mencionar, né, um pouquinho da história, mas eu conto com o ouvinte com a maior alegria realmente o que a gente imagina como uma estratégia para ter uma educação de qualidade, né? São 5.000 escolas e o que não pode acontecer, elas serem 5.000 ilhas isoladas. Então a secretaria ela precisa se transformar num órgão que apoia a escola. A gente tem que estar o tempo inteiro com os diretores das escolas, as diretoras, para eles conseguirem apoiar as suas escolas, as suas aulas e principalmente os seus professores. Então esse é na minha visão, um grande problema educacional é o seguinte: o professor, quando ele entra em sala de aula, ele está sozinho. O diretor da escola não o apoia. O diretor da escola cuida do vazamento, da merenda, do transporte escolar, do administrativo, do financeiro, mas ele está desconectado da professora, do professor, para apoiá-la a dar uma aula melhor. E pior ainda, a secretaria está desconectada da escola, né? Ela não lança programas, ela arremessa programas. Em geral, isso eu não estou falando só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Então a gente precisa apoiar a escola. E aí a gente lançou na semana passada uma medida nesse sentido. Duas, na verdade, que eu vou mencionar. A primeira é o Aluno Presente. É um programa que mostra o maior indicador educacional, mais importante que o IDEB, né? Ou que é o resultado da prova, porque o resultado da prova demora muito. E tem um indicador que sai todo dia, que é a frequência escolar, se o aluno vai ou não vai para a escola. Esse indicador, ele é muito interessante, porque o aluno que gosta da escola, aprende, ele vai todo dia. E o aluno que não vê utilidade na escola, não gosta, ele sente que ele está perdendo o tempo dele indo para a escola, qualquer motivo ele falta. Então o que a secretaria fez? Hoje, um professor consegue ver todo a diretora conseguem ver se o aluno está faltando ou não está na escola, pelo celular, pelo computador, por aluno, por turma. E essa medida da frequência escolar, ela é muito, muito importante. Quando a escola passa a prestar atenção por que os alunos não estão indo, ela automaticamente vai ser uma escola melhor. Ela precisa ser uma escola mais atrativa. Então, esse é um caminho das pedras, né? Apoiar o diretor que apoia o professor, a secretaria que apoia a escola com medidas concretas, como, por exemplo, mostrar e ajudar a escola a ser mais atrativa para o estudante, entender por que o estudante está faltando e entregar aulas com mais qualidade, entregar mais conhecimento para o estudante ver valor na escola. Secretário, aqui é a Sônia Blota, é um prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Eu queria focar na primeira infância. O senhor falou desses planos, mas se a gente não tem uma base muito boa na primeira infância, né, com os alunos menores, vai ser difícil, porque daqui a 10 anos eles já estão pensando no Enem, enfim, muitos têm que, infelizmente, conciliar o estudo com o trabalho, né, porque é da realidade. Como pensar na primeira infância no ensino público, na opinião do senhor? Sim, a gente tem, Sônia, boas novidades aqui nessa área. São Paulo aprovou uma lei que vai pagar o imposto ICMS para aqueles municípios que melhor educarem a primeira infância e os alunos até 10 anos, até 9 anos, né? Que é o fundamental, anos iniciais.
Então essa lei do ICMS acabou de ser implantada agora, e aqueles municípios, porque esses alunos estão nas escolas municipais, só que o Estado tem recursos, tem estratégias para apoiar os municípios. Então a primeira é o seguinte: todo município que fizer um bom trabalho, ele vai receber mais receita da arrecadação, ele vai como se fosse um bônus para ele. Isso estimula o prefeito a investir na primeira infância, a investir na Secretaria de Educação, a investir em creches, para que os alunos aprendam. E é muito eficaz você investir na primeira infância, zerar a fila da creche, porque o aluno que aprende bem de pequenininho, ele voa longe quando ele for mais velho. Esse é o primeiro. E aí a gente tem mais estratégias, que é o seguinte: por exemplo, material escolar, né? Um município, às vezes ele é pequeno, ele não tem estrutura, e ele não tem condição de escolher bem ou treinar o professor num bom material escolar. Então, o que o Estado vai fazer esse ano pelos municípios? A gente vai entregar material de qualidade para alunos de 6 anos até 10 anos, 6, 7, 8, 9, 10, de todas as disciplinas. E também vai ajudar na formação desses professores. Tá? E também a gente vai investir em creches, nos municípios que ainda tem fila em creches, a gente também vai investir. Então essa tua pergunta é muito importante, né? É o lugar que mais merece investimento, está provado cientificamente que o investimento na primeira infância, ele dá o maior retorno de todos, é onde mais se deve investir, mas a gente tem boas notícias aí para o futuro, principalmente o ICMS, premiando os municípios que fizerem um bom trabalho, estimulando os prefeitos para isso, e na entrega de material e formação de professores. Secretário, bom dia, o Pedro Campos. Se a gente analisar o currículo brasileiro com o de outros países desenvolvidos, aí vamos pegar os Estados Unidos, né, que sempre acabam sendo aí a nossa base de comparação, né? Lá na escola americana se ensina noções de hidráulica, marcenaria, elétrica. Aqui isso foge, né, do currículo escolar. O senhor acha isso importante? É possível de alguma forma incluir isso? Porque, bem ou mal, o sujeito sai ali já preparado, ainda que não vá seguir nesse ofício, aprende na escola aquilo que pode ser usado para a sua vida dentro de casa. E outros que desenvolverem interesse, né, já tem trilhado aí a base para o aperfeiçoamento e seguir nessas profissões que também são muito valiosas, né? Existe alguma intenção de se colocar isso no currículo brasileiro e aqui em São Paulo? Pedro, total, né? A tua frase vai numa demanda muito grande do governador Tarcísio. Hoje em São Paulo, infelizmente, somente 9% dos alunos da escola pública estão tendo ensino técnico. A gente quer subir esse número para 40%. E a gente já vai dobrar esse número, mais que dobrar, no ano que vem. Então a gente está estruturando a gente tem 3.000 escolas com ensino médio. Tá? Dessas 3.000 escolas, a gente vai passar para 800 escolas já na virada desse ano, para o ensino médio profissionalizante, que é justamente esse que você descreve. Então o aluno, ele vai estudar junto com a matemática, com o português, com as outras disciplinas, ele pode escolher entre técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em mecânica, técnico em administração e outras que estão muito populares, que é técnico em sistemas da computação, técnico em ciência de dados, técnico em vendas e logística. Então, a gente tem mais de 10 cursos técnicos que vão ser oferecidos agora nas escolas públicas. Isso aqui é muito importante. A gente deve passar de poucas escolas da rede para mais de quase 1.000 escolas agora, e com o tempo chegar a 40% dos estudantes no ensino técnico profissionalizante. Isso é parecido com a média da Europa, tá? Então está no nosso plano, em 4 anos, chegar perto da Europa, e de 9% dos alunos somente para 40% estudando educação profissional. E eu vou aproveitar, Pedro, a tua pergunta para falar de disciplinas do futuro, que também devem entrar na escola pública, mas aí não só para o profissionalizante, mas para todos os alunos. Tá? Então a gente quer colocar programação de computador. Isso é muito importante para todos os alunos, deve entrar no 2º semestre. Tá? A gente está correndo aqui, se esforçando para já em agosto os alunos terem aula de programação de computador do 8º ano para cima. Educação financeira deve entrar no que vem, oratória, liderança, empreendedorismo. Isso eu estou falando de disciplinas
bem dadas, com formação de professor, para todos os alunos da rede, que são as disciplinas do futuro. E educação financeira, hein, secretário? Sim, educação financeira é extremamente importante. A gente colocou no Paraná essa disciplina, é um sucesso absoluto, centenas e centenas de alunos na avaliação, falando que é a disciplina que eles mais gostam. Eles ajudam no orçamento familiar, eles entendem sobre juros, não é só matemática, lembra que não é matemática financeira, é educação financeira. Isso significa o seguinte: o aluno ele aprende até a resistir ao impulso de comprar alguma coisa que ele não precisa, né? Então a poupar, a não cair numa tentação de compra, a saber ter responsabilidade com o dinheiro. Se você parar para pensar, é um absurdo não ter educação financeira na escola, né? A criança fica mais de 12 anos na escola e ela sai da escola sem aprender a mexer com o dinheiro. Então não faz sentido nenhum isso. Então, mexer com o dinheiro, sair das dívidas, não é algo que infelizmente o brasileiro é famoso por estar sempre endividado. A gente quer mudar esse quadro. Com educação financeira é o caminho para isso, e a gente vai fazer isso em São Paulo. Secretário de Educação. Vai, Cláudio. Thaís, eu vi aqui dei aqui uma olhada e vi que o secretário Renato Feder, ele tem experiências, conheceu, né, o funcionamento e também a gestão de escolas e sistemas educacionais em diversos países, né? Eu estou muito curioso para saber, secretário, a sua avaliação disso, né? O senhor conheceu os sistemas educacionais da China, da Coreia do Sul, do Japão, do Canadá, Israel, Finlândia, enfim, aqui na Copa do Mundo em Brasília foi um show ali, a torcida do Japão, né? A torcida japonesa, aliás, bastante numerosa, não saía do estádio aqui, depois dos jogos, sem limpar a área onde eles se encontravam. Ainda que não fossem lixos produzidos, o lixo produzido por eles limpavam, deixavam tudo absolutamente limpo. E a gente sabe que isso vem da escola da mais tenra idade lá no Japão, né? Os alunos só vão embora para casa depois que limpam a sala de aula e tal. Eu queria saber o seguinte: eu nem sonho com uma situação como essa na sociedade brasileira, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: qual desses países, incluindo os Estados Unidos, que o senhor também conhece bem, qual o sistema educacional que o senhor considera assim, puxa vida, um dia chegaremos lá, né? Quer dizer, vamos, ou não, ou há um mix aí, né? Uma contribuição de diversas experiências. Se no Brasil tudo é muito mais difícil, enfim, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o que podemos ter ou esperar da educação, sobretudo neste momento do estado de São Paulo, né? Considerando as experiências internacionais que o senhor conhece. Olha, eu realmente visitei esses países e em alguns casos que eu não visitei, por exemplo, a Coreia do Sul, eu li não dezenas, mas vários livros sobre a educação na Coreia do Sul, por exemplo, né? Mas os outros que você citou eu visitei. O que acontece, né? A gente tem, às vezes, o outro país é muito lá na frente, é quase impossível, mas são pessoas de carne e osso, e a educação lá não é de outro planeta. É uma educação blindada e, vou te falar, arroz, feijão bem feito. Tá? É um professor que foi bem treinado pela secretaria, que ele tem um material adequado e que dá uma boa aula. E a gente vai fazer isso aqui em São Paulo, né? A gente vai, aos poucos, se aproximando. Esse é o grande plano nosso, do governador Tarcísio, é se aproximar de padrões internacionais. Então a gente vai trabalhar, vai organizar, vai apoiar as escolas. Quando você visita uma escola no Canadá, você visita uma escola na Finlândia ou em Israel, tem lá os 30 alunos na classe, um professor, só que ele não é de outro planeta, ele está dando uma boa aula, né? E São Paulo, a gente dá 600 mil aulas por dia. Então, algumas delas já são muito boas. O que a gente precisa é apoiar as outras para todas serem boas ou muito boas, né? O arroz, feijão bem feito. O Japão, ele tem um lado muito diferente, muito interessante, que é na formação dos professores. Os professores trocam muito entre eles. Então, quando um professor é novato,
ele passa a ministrar aulas somente um dia por semana. Os outros 4, mesmo que ele já tenha o diploma de formado, os outros dias da semana ele não ministra aula. Ele assiste outro professor. Depois de um ano, 3 dias por semana ele assiste outro professor. Depois de um ano, 2 dias por semana ele assiste outro professor, e assim por diante, né? No Brasil, o professor está muito sozinho. Ele se forma com pouca experiência de sala de aula e já é jogado na aula, e ele tem pouco auxílio, né? Um professor, quando se forma no Brasil, ele vai dar 30 mil aulas durante a sua vida, quase todas sozinho. Olha só que loucura, né? Um professor, a gente acha que professor não tem uma profissão isolada, tem a sala dos professores, ele nunca está sozinho, mas o professor, ele infelizmente fica muito sozinho. E esse é um cenário que é um tabu no Brasil, né? Que é quando o diretor assiste a aula do professor, e é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Um diretor, uma diretora, é super importante ele assistir a aula junto com o professor, apoiar, ver o que o professor precisa de ajuda, elogiar quando o professor manda bem, né? No resto do mundo é super comum, no Japão é a cultura deles, e essa é uma mudança de cultura que a gente vai fazer aqui em São Paulo, né? O professor ter apoio, não vigiado, ele não tem que ser vigiado por ninguém, ele tem que ser apoiado pela diretora, pelo diretor, tem que assistir a aula do colega, o colega assistir a aula dele para poder trocar uma ideia, senão ele vai ficar sozinho, a vida, imagina 30 mil aulas sozinho. Então, quando a gente dá boas aulas, quando a gente consegue que aquela sensação boa de uma aula bem dada é igual ao primeiro mundo. A gente vai chegar lá, a gente vai caminhar para o primeiro mundo, sim. É tão bacana, né, secretário. É tão bacana quando a gente, aqui na França, por exemplo, quando a pessoa é obrigada a colocar no ensino particular, porque às vezes não consegue perto de casa, a mãe que trabalha, ou então, porque na verdade o público é que é o bom aqui. É o contrário. Esse é o sonho dourado, né? Que a gente quer também para o Brasil, para São Paulo, no caso. A gente, olha, dá para fazer, só a rede paulista, ela é muito boa. Os nossos professores, eu já visitei, eu já trabalhei antes aqui na rede, eu visitei centenas de escolas, conversei com milhares de professores, os nossos professores têm qualidade. Mas por que a gente ainda está atrás? Porque eles não têm apoio da secretaria. São ilhas isoladas, aí fica difícil, né? Se você apoia o professor, faz uma formação boa, direcionada, um material de aula bom, com certeza a gente vai se aproximar da qualidade das escolas particulares e do primeiro mundo. Secretário. Esse é o grande plano. Secretário Renato Feder, secretário estadual de Educação de São Paulo, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, falando para os milhares de professores do ensino público de São Paulo, que com certeza estão conectados aqui na Rádio Bandeirantes também. É a pergunta de milhões, né? Política salarial do governo Tarcísio para a educação. Qual é, secretário? Olha, a gente acabou de anunciar na semana passada um aumento no piso de 15%, no sábado saiu no Diário Oficial, né? Então a gente tem um reajuste agora de 15% para quem estava no piso, que é muito importante, aumentando a remuneração, principalmente daqueles professores que tinham os menores salários. A gente tem uma nova carreira para os professores, começando em R$5.000, mais as gratificações. Então é uma carreira, né, que tem essa valorização. O governador Tarcísio ele sempre orienta, olha, Renato, a gente precisa valorizar, pagar bem os professores, obviamente cobrar resultados também, mas porque ele tem certeza que eles vão ser entregues, mas aumentar a remuneração gradativamente dos professores durante a gestão. Esse é o desejo dele, né, e é a missão que ele passou para mim e para a Secretaria da Fazenda. Conversamos com o secretário estadual da Educação aqui de São Paulo, Renato Feder, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Secretário, obrigado pela entrevista, hein? Parabéns aí pelo trabalho. Voltaremos a falar certamente em breve aqui na programação da Rádio Bandeirantes sobre educação, que é uma das pautas favoritas aqui do programa, viu? Legal, agradeço vocês, é uma alegria estar aqui e um abraço para todas as professoras, professores, profissionais da educação de São Paulo, que com certeza vão brilhar muito esse ano e nos próximos. 9h25.